Olá, turma! Como estão? Todos bem? Eu espero sinceramente que sim. Faz tanto tempo, né? Pois essa semana teremos a oportunidade de compartilharmos conhecimentos, né? Teremos as nossas videoaulas. Aqui está o primeiro conteúdo da série, né? Que vocês terão aí durante esses dias. Português instrumental e trabalharemos com tipologia textual, gêneros textuais expositivos a partir de agora. Vamos lá? Aqui nós iremos abordar o conceito. É importante, ao iniciar qualquer estudo, não é, qualquer tema, primeiro aprender, né, definir o que é. Ou seja, qual é o conceito de tipologia textual? São os tipos que se apresentam dos mais variados modos, como um texto, né, de uma carta, de um e-mail, são os vários modos como um texto se apresenta. E para cada tipologia, existem uma infinidade de gêneros textuais. É como se nós tivéssemos uma caixa, né, com uma inscrição, narração, dissertação, e dentro dessas caixas, vários gêneros textuais que pertencem a essa tipologia. Eu acabei de falar do e-mail e é um gênero textual muito utilizado no momento, né? Estamos em quarentena e um e-mail para um colega, para a secretaria do CETEC, é uma forma de explicar a vocês que o e-mail é um gênero textual que pertence à tipologia narrativa, né? Enquanto que o documentário é um gênero textual que pertence à tipologia dissertativa. E assim por diante, nós veremos outros exemplos logo em seguida. Aqui nós temos os 5 tipos, né? As 5 principais tipologias existentes: a narração, a descrição, o relato, a injunção ou os textos prescritivos, a dissertação, que pode ser expositiva e argumentativa. Narração, todos já entraram em contato de uma forma ou de outra, né? Desde a primeira infância, essa tipologia textual está presente, porque os contos clássicos que a gente ouve na escola, né? Depois a gente entra em contato com as crônicas, com as fábulas e mais adiante com os romances. E hoje eu acabei de falar do e-mail, a gente substituiu aí a carta com o e-mail, a gente já usou muito o bilhete, né? E hoje a gente usa o Twitter, o Instagram, como forma de mandar recados, né? Todos esses textos que eu acabei de citar são gêneros textuais narrativos que cumprem uma função, um objetivo. Então, para identificar a tipologia e o gênero, basta você pensar qual é o objetivo desse texto. Se é contar uma história, esse texto é narrativo, tá certo? Contar, narrar uma história. Depois, aqui tem um trechinho que vai ilustrar para vocês como é, né, narrar dentro de um clássico, dentro de uma história. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela, sério e fixo. Jurou que ele queria muito e que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ela mesma. Aqui é um trechinho da obra de Machado de Assis, intitulado A Cartomante, certo? E aqui vocês agora observarão a outra tipologia textual, que é a descrição. A descrição, como o próprio nome já diz, né, aborda aí as formas detalhadas de um ato, de um gesto, de uma pessoa, de um animal, de um lugar, né? Descrever é colocar em detalhes uma cena. E aqui eu posso descrever objetivamente ou eu posso descrever subjetivamente. Se a descrição for de características físicas ou até mesmo de um espaço, de um quarto, de uma sala, de uma cidade, é uma descrição objetiva, né? De sentido mais físico, como cores, formatos, enquanto que a descrição subjetiva irá descrever as características psicológicas, né, os sentimentos de amor, de solidão, de tristeza, de raiva. Então, essas descrições são descrições subjetivas.
Normalmente, a descrição ela aparece em outros tipos textuais. Um romance, por exemplo, um trechinho desse que eu acabei de ler para vocês, é possível encontrar também os elementos da descrição dentro da narração. E isso é possível? Sim, muito possível, porque os textos, eles trabalham de maneira interdisciplinar. Eles conseguem dialogar. Dentro de uma narração, podemos encontrar descrição, dentro de um relato, podemos encontrar descrições, e isso é perfeitamente possível, como aparece aqui para vocês esse outro trechinho que vocês irão ouvir. João Zero, Wagner Moura, é um cientista genial, mas infeliz porque há 20 anos atrás foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, que é Aline Moraes, uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que a vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um rumo e mudar essa história que já ficou no passado. Aqui é uma descrição de um filme, né, que será, no caso, que já foi lançado, porque o trecho aqui é mais antigo, né, data de 2011, mas vocês observaram que eu descrevi os personagens, inclusive com seus nomes fictícios e os seus nomes reais, né, desses personagens, o lugar e um pouco do roteiro da história. Nós também podemos encontrar essas descrições no menu de restaurante, né, um cardápio, em alguns panfletos. São esses gêneros textuais que normalmente apresentam a descrição. Vamos então para o relato. O relato, o próprio nome já diz, e vocês estão aí, né, familiarizados com certeza com essa tipologia textual e esses gêneros textuais que pertencem ao relato, porque o próprio nome já ajuda bastante a compreender, não é? Relatar é apresentar um fato de maneira mais objetiva. E sim, dentro de um relato eu posso apresentar algumas cenas de maneira descritivas. Isso é perfeitamente possível e recomendável. No caso do relatório de estágio de vocês, o desenvolvimento do texto requer algumas descrições, né? O detalhamento de algumas ações que foram realizadas. Isso aqui é relato com elementos da descrição e é recomendável que aconteça, tá certo? Então, um relato pessoal, um relato de uma experiência vivida, o relato de estágio, né? O relatório de uma visita técnica, um relatório de viagem, um relato de viagem, todos esses textos, eles são gêneros textuais que pertencem à tipologia de relatar um fato, uma situação, uma vivência. Isso pode acontecer de maneira escrita, como é o caso de vocês, e também de maneira oral. Eu posso fazer um relato de uma experiência, ou seja, um fato que ocorreu, né? E agora estou contando para alguém. Então, isso é um relato e é uma tipologia textual. E o relato, ou seja, a história contada, né? O fato narrado e contado aqui vai ser chamado de relato pelo fato de ser mais objetivo, mais claro e sem tantos detalhes, como é o caso da descrição e da narração. Ok? Depois a gente tem os textos injuntivos ou prescritivos, que nada mais são do que os textos informativos. Uma bula de remédio é um belo exemplo de um gênero textual que pertence à tipologia injuntiva. Olha só, pega a bula de remédio e coloca dentro da caixinha da injunção. Então, é um gênero textual injuntivo. A mesma coisa acontece com uma receita, a mesma coisa acontece com o manual de instrução, com o prontuário médico, não é? São textos que trazem informações para o paciente, para o leitor, e é por isso que eles são chamados de textos injuntivos, tá bom? Por fim, nós temos a dissertação, que é dividida em expositiva e também argumentativa.
Nós trabalharemos aqui com a expositiva, a princípio, é aquela que apenas expõe o fato, né? Apresenta o tema, o assunto, enquanto que a dissertativa argumentativa, ela vai apresentar também fatos, no entanto, através de argumentos, através da defesa de uma tese, de um ponto de vista. É justamente essa que é cobrada em vestibulares, no Enem, né? A redação dissertativa argumentativa. Esse texto ele é organizado em parágrafos chamados de introdução, desenvolvimento e conclusão, que acontece também com os textos de relatórios, como é o caso do relatório de estágio de vocês. Essa estrutura é a mesma: introdução, desenvolvimento e conclusão. Vale lembrar que uma das formas da gente distinguir, né, uma tipologia da outra é observando essas características. Em um texto narrativo, por exemplo, vocês irão encontrar alguns elementos fixos, como personagens, o local onde acontece a história, os narradores, que podem ser em primeira pessoa, quando conta e participa da história, em terceira pessoa, quando apenas conta a história. É chamado de narrador observador ou narrador testemunha, porque apenas conta. E ainda nós temos o narrador onisciente, que conta a história e conhece o sentimento dos personagens. Os pontos de conflitos, que são as complicações do enredo, o clímax, que é o ponto mais alto da história, e o desfecho, que é o término. Então, esses elementos não aparecerão, por exemplo, em um texto dissertativo. Esses elementos só serão encontrados em textos narrativos. Observar essas características aí ajudam a distinguir, né, uma tipologia da outra, tá certo? Então, aqui vocês encontrarão agora qual é a principal finalidade de um texto dissertativo ou expositivo. Bom, eu disse que a dissertação está dividida em dissertação expositiva e dissertação argumentativa. No momento, nós estamos trabalhando com a dissertação expositiva. Expor um ponto de vista, um assunto, um tema, um fato. Qual é a finalidade de um texto dessa modalidade? É informar e esclarecer o leitor através da exposição rigorosa e clara de um determinado assunto ou tema. Bom, olha só. Já que a função aqui não é argumentar, né, em defesa de um ponto de vista, aqui a função e a finalidade é apenas de informar, esclarecer o leitor. E isso precisa ser feito, né, de maneira muito clara e objetiva a respeito do tema ou do assunto. O que eu, por exemplo, estou fazendo agora para vocês, eu estou expondo um assunto. Então, as aulas entram também como um gênero textual expositivo, né? Eu estou fazendo uma exposição oral, porque esses textos podem ser escritos e podem ser orais. E o que eu estou fazendo agora para vocês é uma exposição oral. Aqui já é um bom exemplo para vocês compreenderem a dissertação expositiva. Mais adiante, vocês têm os exemplos, né? Outros exemplos em relação à tipologia dissertativa expositiva. As enciclopédias, que hoje quase não existem mais. Aqueles livros enormes que encontrávamos nas bibliotecas para as pesquisas. Hoje ela foi transformada em uma ferramenta digital, né? Wikipédia virou uma enciclopédia digital. No entanto, vale lembrar que ela não é recomendável para as pesquisas. Por quê? Porque suas fontes não são confiáveis. Não sabemos exatamente se aquelas informações são verdadeiras ou não. Por isso, vale a pena pesquisar em outros sites as informações, tá certo? Os resumos escolares também são tipos de textos expositivos. Os jornais, outro gênero textual expositivo. Verbetes de dicionário, aquelas definições que procurávamos também, né, em dicionários físicos, mas hoje fazemos aí as buscas no Google. Essas definições de dicionário também são tipologias expositivas. Palestras são exposições orais, seminários e as aulas, como eu já havia dito a vocês, também são gêneros textuais expositivos. São alguns dos exemplos
de gêneros textuais que se encaixam dentro da tipologia dissertativa expositiva. Tudo bem? Então vamos lá. Quais são as características do texto? O tema é apresentado de forma clara e objetiva. Por que essa informação é importante? Porque ao expor um tema, né, é preciso que ele seja feito de maneira muito clara, sem deixar ambiguidade, né, eliminando o duplo sentido. As pessoas que ouvem precisam compreender de maneira objetiva o que está sendo dito ou escrito, né? E é por isso que vale aqui ressaltar que tudo tem que ser feito de maneira clara e objetiva, sem margem, né, para outras interpretações. A linguagem varia de acordo com o contexto. O que é um contexto? Um contexto nada mais é do que uma situação. Se vocês, né, terão que ministrar uma palestra ou fazer um seminário, vocês precisam levar em consideração o público-alvo, no caso, a plateia, não é? Quando a palestra e o seminário, né, acontecem, normalmente a linguagem escolhida é a linguagem formal, até mesmo por conta do ambiente, né? Normalmente é para um curso, para uma empresa, então é necessário uma linguagem mais formal, que é a norma padrão culta da língua portuguesa. Mas pode também acontecer que o público, né, seja um público jovem ou mesmo um público de humor, né? Tem alguns humoristas que já fazem palestras, exemplo de Whindersson Nunes, que inclusive tem um filme na Netflix. Então, vale a pena observar que a linguagem, ela varia de acordo com o contexto, de acordo com a situação e com o público-alvo em questão, tá bom? Exemplos podem e devem ser utilizados em textos expositivos. Para que uma exposição oral tenha sucesso, ou até mesmo um texto escrito, vocês devem colocar imagens, gráficos, né, para que as pessoas possam compreender melhor aquilo que está sendo dito, né? Colocar tópicos e descrevendo aos poucos esses tópicos, aí de novo, né? A exposição com elementos descritivos, que isso também é permitido. Isso facilita a compreensão do assunto. E depois o foco, que é o próprio assunto e não o emissor. Em uma exposição, seja ela oral ou escrita, a estrela é o assunto, é o tema, e não a pessoa que está fazendo, né, a exposição. Principalmente em palestras, seminários, o conteúdo é mais importante do que o seu emissor. Por isso, toda a atenção deve ser voltada para o conteúdo, ok? Na sequência, nós temos aqui o planejamento. Muito importante ressaltar que vocês, enquanto, né, expositores, precisam de um planejamento muito elaborado. As pessoas pecam por compreender que a fala não exige um planejamento, mas não é verdade. Uma palestra, um seminário, né, exige que o seu expositor estude o tema, e isso precisa ser feito, né, com muito cuidado, pesquisando as fontes, as informações que possam embasar o seu assunto, observando a leitura de alguns artigos científicos que comprovem a veracidade dos fatos e também fazendo um roteiro. Isso é muito importante para o sucesso da exposição oral. Prepare o ambiente, observe, né, se tem uma acústica, uma iluminação, ventilação, tudo isso conta. Isso é responsabilidade do expositor? Sim, é importante que o expositor organize, né, de maneira prévia todos esses passos para que a exposição não tenha nenhum tipo de surpresa. Verifique o que será usado na exposição oral. Se você irá precisar de microfone, de data show, de recursos musicais, visuais, todos esses elementos devem ser levados em conta e vocês devem colocar isso de maneira planejada, incluindo um plano B,
que é justamente uma outra opção, uma outra modalidade de exposição. As tecnologias são maravilhosas, mas elas costumam falhar. Por isso é importante colocar em 2 pendrives, é importante também ter outras cópias, não apenas uma, fazer um roteiro de rascunho, tudo isso vai ajudar se por acaso um imprevisto surgir. Tá certo, pessoal? E aqui é meramente ilustração, tá? Essa tela aqui é só para dizer a vocês que vocês deverão acompanhar um vídeo com base nesse link que eu coloquei para vocês, que vocês irão copiar e colocar aí ou em um notebook ou no próprio celular de vocês, não tem problema, tá? Esse vídeo, ele tem a função aqui de mostrar tanto uma exposição oral muito bem feita, curta, inclusive não passa de 5 minutos, e também de um tema muito importante para o momento no qual estamos, esse momento de quarentena. No entanto, não só para esse, mas para qualquer outro em que as emoções precisem de equilíbrio, que é inteligência emocional. Esse tema é muito importante porque ele mostra que nós precisamos do autoconhecimento, do autocontrole, né? E diante de uma plateia, é sempre muito difícil equilibrar essas emoções. E é por isso que eu recomendo, né, que vocês assistam a esse vídeo, que se chama Inteligência Emocional e foi exposto, né, exposição oral, pelo psicólogo Rossandro Klingin. Gosto muito das suas palestras e trouxe aqui para vocês como exemplo. Vocês terão que pegar o endereço, né, eletrônico aqui, colocar aí no YouTube e assistir para compreender o que eu estou dizendo. Certamente ajudará muito, né, tanto de maneira pessoal como dentro da própria exposição oral que vocês terão que fazer ao longo do curso, dentro do trabalho de vocês, né? Muitas instituições pedem palestras, pedem seminários para o funcionário e isso aqui com certeza irá ajudar. Também já serve como a indicação do nosso próximo assunto, da nossa próxima aula. Aí no módulo de vocês encontrarão um conteúdo chamado exposição oral. E aqui, né, é a introdução desse conteúdo. Fazer apresentações é um dos maiores desafios encontrados por alunos, por qualquer que seja, né, o tipo de pessoa ou público. Por isso, nós estudaremos algumas estratégias de exposições orais, como expressões faciais, entonações vocais, e isso aí vai com certeza contribuir com o conhecimento e melhorar, né, as exposições orais. Eu espero que vocês, inclusive, deem uma lida, né, antecipada no conteúdo do módulo, porque ele será o assunto da nossa próxima aula, ok, pessoal? Aqui deixo para vocês o meu até breve, até a próxima, e é claro, né, uma mensagem de gratidão. Grata por tudo que tenho, lutando por tudo que sonho. Desejo, inclusive, que todos vocês, né, reflitam sobre isso, porque aqui tem 2 motivações. Uma é de agradecer pelo que já existe e a outra é de seguir adiante, lutando pelos nossos sonhos, pelos nossos ideais, ok? Então, fica aqui essa reflexão para cada um, para cada uma. Nos encontraremos na próxima aula, tá? Estudem aí o tema, não deixem de assistir ao vídeo. Eu tenho certeza que vocês irão gostar e que irá contribuir, tá bom? Beijo no coração, até a próxima videoaula.